Rapaz, e se eu te dissesse que toda essa sua vontade de ser bom, coerente, uma pessoa que realmente impacte positivamente na vida das pessoas, é só uma tentativa frustrada de você ser menos miserável? É justamente sobre isso que Dostoiévski traz pra gente no livro Memórias do Subsolo. Inclusive, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero debater com vocês alguns assuntos, alguns temas, algumas filosofias e reflexões que Dostoiévski traz nesse livro e que, sinceramente, eu diria que é quase uma leitura obrigatória. É uma leitura rápida e nesse vídeo a gente vai tentar fazer uma espécie de filosofia na prática. Eu não quero ser muito teórico, muito menos um coach, um treinador aqui com vocês. É simplesmente uma pessoa que leu esse livro e quer trazer para vocês como aplicar todos esses ensinamentos que ele traz aqui pra gente na nossa vida real. Então, para a gente conseguir organizar melhor as ideias, eu vou dividir esse vídeo em 4 tópicos, sendo então cada um dos tópicos aquilo que foi mais importante que Dostoiévski trouxe nesse livro. Eu gosto muito desse filósofo, é um filósofo que ele faz a gente despertar um pouco, de trazer uma visão mais iluminada sobre a vida, ficar um pouco mais fora da caixinha, e nesse livro não foi muito diferente. Então, para começar aqui com vocês, eu gostaria de trazer algo que ele fala sobre a glória da contradição humana. E para isso, peço licença que vocês me permitam, então, ler da minha colinha, mas é uma frase que ele traz dizendo que o homem é estúpido, fenomenalmente estúpido. Isto é, ele não é estúpido, mas está tão à vontade para não ter razão, está tão entusiasmado com seu direito de ser estúpido, que se pudesse encontrar prazer nisso, estaria satisfeito. O que Dostoiévski quis dizer com essa colocação? Vamos lá. A gente vê muitas pessoas que acham que estão vivendo para fazer o bem, que acham que estão somando na vida dos outros, sendo que são pessoas completamente viciadas no mal oculto. São pessoas viciadas completamente em satisfazer os prazeres da carne. Pessoas que a vida inteira gira em torno daquele prazer momentâneo que ela consegue ter e saciar suas vontades quando ela se joga ali, por exemplo, para o subsolo. E quando a gente fala sobre solo, Dostoiévski ele quis trazer para a gente de que o homem ele tem a tendência de se esconder no subsolo. O subsolo ele é uma espécie de alegoria onde o ser humano ele sente conforto no desconforto, onde o ser humano ele sente conforto no mal, no sofrimento, em tudo aquilo que é ruim e acaba tornando-se viciado e uma espécie de vítima desse ciclo eterno de querer correr atrás de mais sofrimento para se sentir à vontade. E a gente vê muito isso na atualidade, a gente vê muito isso na vida real, de pessoas que correm atrás de encontrar o sofrimento, porque quando você se autossabota no longo prazo, o curto prazo se sacia. É justamente aquela lógica de que para que eu vou estudar isso, sendo que eu não vou aplicar isso agora na minha vida? Para que eu vou me dedicar a isso, sendo que eu não vou colher os frutos agora? Para que eu vou ficar tão próximo a Deus agora, sendo que eu não vou ter a sensação da presença dele no agora? É justamente sobre isso. E a gente vai cultuando então um vício nessas más práticas que favorecem o curto prazo e dificultam o longo prazo. E eu brinco muito com a minha mulher e com meus colegas, né, que ao meu ver, pessoas espertas não são necessariamente pessoas que são ardilosas, mas são pessoas que conseguem ver de forma muito nítida a diferença entre o curto, médio e longo prazo e principalmente conseguem entender quais são as consequências de certas atitudes, conseguindo olhar num espectro um pouco mais longevo. É aquilo, né? Por exemplo, existe uma pessoa que ela não vai fumar, ela não vai ficar se embriagando, porque agora ela pode até curtir isso, pode ser até bacana, um momento de descontração, mas no longo prazo ela tem muito nítido que aquilo vai surtir na vida dela, então ela não vai se sujeitar a isso. Pelo contrário, essa mesma pessoa também diariamente estuda e lê, por exemplo, livros um pouco mais complexos sobre certo assunto, porque ela sabe que no cumulativo, daqui a alguns anos, ela vai conseguir alcançar um patamar muito superior em termos daquilo que ela se encontra hoje na sociedade. E quando Dostoiévski, então, fala sobre o homem do subsolo, na verdade ele está dizendo sobre o homem que é viciado e é cultuado dentro de tudo aquilo que a gente fala que é a saciação dos prazeres carnais no curto prazo. E se Dostoiévski ainda estivesse vivo e me perguntasse, Tiago, me dê exemplos aí de homens que hoje ainda vivem no subsolo, eu não vou falar para ele que são poucos, vou falar que são muitos e que na verdade eles estão se tornando regra, que são aquelas pessoas que continuam em relacionamentos tóxicos, aquelas pessoas que mesmo com os mais profundos problemas psicológicos se negam a correr atrás de terapia, aquelas pessoas que mais estão perdidas em termos da espiritualidade e se negam de ir para a igreja, se negam de se aproximar a Deus, ou enfim, se negam a se aproximar da divindade que acreditam. São pessoas que negligenciam a razão, a iluminação, porque novamente elas estão viciadas no subsolo, elas estão impregnadas
no subsolo. E agora, já entrando aqui no segundo tópico com vocês, no segundo pilar que eu queria trazer nesse vídeo, é justamente sobre o prazer do sofrimento. Dostoiévski traz muito isso em Memórias do Subsolo, quando ele deixa muito a entender de que o sofrimento ele é completamente necessário para você conseguir alcançar a iluminação e a felicidade. Dostoiévski ele deixa muito claro que ele não acredita na felicidade plena e pura como uma forma instantânea que simplesmente acontece, mas sim algo que você alcança no momento que você se entrega ao sofrimento, você se entrega ao processo e à jornada. E nisso ele traz pra gente a dor como uma espécie de identidade. A dor como uma espécie de um elemento essencial para você construir quem você deve ser em termos de autenticidade pessoal. E a gente até brinca, né, que o protagonista do Subsolo ele encontra a dor e ele encontra a identidade na humilhação. Tem muitas pessoas que acabam se tornando tão íntimas da humilhação, do sofrimento, da perdição, que elas acabam, de novo, mais uma vez, se tornando viciadas neles e pior ainda, elas se tornam eles. Pessoas que você olha para elas e elas simplesmente objetificam e simbolizam vícios na sua frente. Aquele tipo de pessoa que não tem o mínimo de um propósito, um ideal, porque tudo isso precisaria de uma certa dor, um certo sofrimento para ser constituído. Aí eu trago aqui a pergunta para vocês. Você é uma pessoa que hoje vive no subsolo ou vem dia a dia tentando encontrar um pouco mais da superfície? E o complicado, gente, é que no meio disso tudo a gente acaba criando uma espécie de prazer oculto em ser injustiçado. É uma espécie de cultura da autopiedade. Como a gente diria ultimamente então, né, agora trazendo esse novo conceito aí para Dostoiévski, espero que nos ouça, é a questão do coitadismo, né, é o coitadinho. A sociedade ela se esconde muito hoje em dia nesse estigma de que por você ser um cara muito coitado, um cara muito desprivilegiado, injustiçado, alguém deve te pegar no colo, passar a mão na sua cabeça. Cara, seria lindo se isso fosse possível, seria lindo que nos seus momentos de baixa, nos seus momentos de tristeza, alguém, ou como alguns pensam, né, o Estado pudesse te pegar no colo e fazer carinho na sua cabeça para você evoluir, mas muito pelo contrário. Agora eu já falo para vocês aqui uma visão minha, é justamente para esses coitados, para essas pessoas que vivem se escondendo atrás da injustiça que elas são vítimas, são justamente nessas pessoas que mais são aplicados aparatos de persuasão, aparatos de manipulação social, fazendo com que essas pessoas que hoje estão fracas, elas sirvam de uma forma plena e linda e bela como peões ali para um grande tabuleiro. E esse é o problema, é justamente este o problema, porque quando a gente soma 1, 2, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de pessoas fracas e que se escondem atrás do coitadismo, logo a pessoa que é má, a pessoa que é esperta socialmente, ela se vê diante de um exército que ela pode formar em busca de fazer com que ela consiga atingir seus patamares de princípios, objetivos, finalidades, sonhos, etc. Porque é aquilo, se a sua personalidade, se o seu caráter, se os seus objetivos não são claros, eu te dou a garantia de que a sua vida inteira será em volta de satisfazer os desejos e vontades de quem tem isso claro, porque essa pessoa vai te usar. Mas enfim, superado esse tópico, porque senão vou acabar sendo muito prolixo, né? A gente entra numa questão muito importante para Dostoiévski, que seria então agora o terceiro pilar desse vídeo, que é a rebeldia contra o determinismo racional. O que isso quer dizer? Dostoiévski, desde muitos anos atrás, já abordava um tema que hoje é extremamente presente na nossa sociedade, que é a crítica à determinação do que é ser feliz, do que é ser próspero, do que é ter sucesso. E nisso, inclusive, um prato aberto ali, gigante, para coaches, treinadores fazerem dinheiro em cima de pessoas que são fracas e que são sensíveis em termos do que elas querem com suas próprias vidas. O que essas pessoas más fazem, o que essas pessoas mais espertinhas fazem, utilizam justamente dessas pessoas para conseguir alcançar seus próprios objetivos. Exatamente como eu falei agora há pouco. E Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, ele critica muito essa questão do extremismo científico, né, do determinismo científico, no sentido em que ele deixa muito claro que quanto mais você está vinculado ao subsolo, quanto mais esse homem está aterrado pela própria superfície, mais próximo ele vai querer buscar desse tal extremo científico, de conseguir replicar aquilo que não é replicável, de conseguir alcançar a felicidade, o sucesso por meio de fórmulas que na verdade são completamente vazias. E por consequência ele rejeita por completo essa questão de existir um algoritmo para a vida perfeita. E agora vamos lá, na prática, né? O que a gente vê hoje em dia é isso. Olhem as redes sociais, entrem nos Reels, vocês vão ver pessoas que pregam um sucesso de vida que ele não é replicável. Pelo menos, muito possivelmente, não é replicável no seu contexto. Também não vou mentir que tem algumas pessoas que compartilham um estilo de vida
que é um estilo mais complexo, mais complicado de alcançar, que você também consegue chegar até lá, mas não necessariamente isso vai simbolizar felicidade. E se realmente, da forma profunda, simbolizasse felicidade, a vida que essas pessoas, esses influenciadores pregam, eles simplesmente não seriam famosos. Porque quando você realmente, de fato, alcança a felicidade, ao meu ver, né, aí eu já não falo pelo Dostoiévski, isso pressupõe uma puta jornada imensa de autodesenvolvimento, não só para você definir seus propósitos, seus objetivos, para você ter realmente um senso de identificação quando você alcançá-los, mas também uma jornada de muitas dores, porque se você consegue ter o prazer da felicidade é porque você já teve, então, a observação sobre o abismo da tristeza, sobre o abismo da depressão, fazendo com que os momentos de felicidade se tornem ainda mais fixos e nítidos na sua cabeça. E é por isso que, ao meu ver, essa questão de você seguir um algoritmo, fórmulas, métodos de como você alcançar certo patamar, e muitas das vezes você pode até chegar lá onde aquela pessoa chegou, mas este local que você vai alcançar, o vislumbre dele, a identificação desse local vai ser diferente para você e essa outra pessoa que chegou nesse mesmo local. É aquilo, às vezes a sua felicidade não é a mesma felicidade de um cara que alcançou R$1 bilhão. Ele é feliz? É, mas dentro do espectro dele. Às vezes, para você ser feliz, é você construir uma família numerosa, é você ter uma mulher que você ama. Aí eu te pergunto, existe fórmula para isso? Enfim, galera, agora já entrando aqui no quarto tópico que eu queria entrar aqui com vocês, inclusive, para quem esse vídeo fez sentido, eu peço então que curtam esse vídeo e comentem aqui embaixo, eu não estou no subsolo. Façam esse comentário, eu não estou no subsolo. É bom que a galera que começou a ver o vídeo agora não vai entender nada, né? Vai ficar em pânico. O que tem esse tanto de comentário escrito assim? Mas enfim, se você chegou até aqui, comente isso, curta esse vídeo e peço por favor, né, compartilhe com seus colegas, em grupos de amigos que gostam de pensar um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais complexo, nem diria profundo, vai, um pouco mais complexo sobre a vida. Mas voltando, finalizando aqui com vocês, entrando no quarto tópico, algo que Dostoiévski traz muito pra gente nesse livro, é sobre uma espécie de liberdade que na verdade corrói. E para abordar esse tema, Dostoiévski ele traz um enigma, né, que ele diz, livre-arbítrio. Por que os senhores insistem tanto em livre-arbítrio? O que vocês tanto vão fazer com esse livre-arbítrio? E o que ele queria dizer, né, quando ele traz essa colocação nesse livro? É justamente de que muitas pessoas correm atrás incessantemente, dia após dia, de ter cada vez mais livre-arbítrio, sendo que a gente se pergunta, para quê? Para que você quer ter tanto livre-arbítrio? Para que você quer ter tanta livre decisão dentro da sua vida? Porque uma coisa eu te garanto, quanto menos trilho para você conseguir seguir a sua vida e mais oportunidades e possibilidades de caminho que você pode seguir, mais confusa e complexa vai ser a sua vida. A simplicidade é justamente nela onde vive a felicidade. Eu creio com todas as minhas forças nisso. É justamente aquela tia mais matuta, que nem sabe o que é filosofia, que você vê que está sempre sorrindo, está sempre alegre. Ela é simples, ela consegue encontrar a felicidade na simplicidade. E o melhor, ela nem se dá o toque disso, ela nem vê isso acontecendo, porque a vida dela simplesmente é, e ponto. E Dostoiévski traz muito sobre isso. Então, para finalizar aqui, dizendo sobre essa questão do homem, né, do subsolo, que ele traz muito nesse livro, o inimigo dele é justamente o alcance do livre-arbítrio como totalidade. Enquanto que o livre-arbítrio como uma possibilidade é justamente ali onde você encontra luz. Porque você consegue encaixar então o livre-arbítrio dentro daquilo que realmente faz sentido no seu contexto, no seu propósito, na sua figura como pessoa, e não como algo que te possibilita escolher e alcançar qualquer tipo de coisa, porque nada é alcançável na sua totalidade. Se você acha isso, se você acha que você pode ser quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, você simplesmente não vai ser nada. Você vai ser uma massa que está todo momento tentando mudar de forma, mas que em nenhum momento alcança. E é engraçado, né? Porque pessoas que normalmente seguem por esse caminho, elas acabam sendo autores da própria ruína. E elas querem o máximo possível de liberdade, mas elas odeiam as consequências que vêm junto com elas. Você nunca viu aquela pessoa que, porra, eu defendo isso do mundo. Qual que é a consequência? Ninguém gosta dela, é uma pessoa isolada, ela não consegue um emprego, ela não consegue um relacionamento, mas ela está vivendo a totalidade do seu livre-arbítrio. Ela está se tornando um ser humano que para ela é o certo, é o único e exclusivo, aquilo que é a consequência de somas e somas de ideais que são só dela e que foram tidos por livre-arbítrio. Então, parabéns. Se esse é seu caso, espero que pelo menos você não fique paralisado em meio a tantas escolhas do que você pode ser até o último momento da sua vida. Enquanto isso, eu venho fixando aqui por meio da minha possibilidade de livre-arbítrio o que faz ou não faz sentido para eu realmente usar o meu poder de escolha para trazer aquilo que eu quero construir como pessoa
tendo como base meus princípios e valores. Enfim, galera, o que eu queria trazer nesse vídeo, no mais era isso mesmo, tá? Não quero também entrar de uma forma tão teórica em cima desse livro. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 dele, porque realmente ele traz muitos outros temas. Eu vejo muitos de vocês da nossa comunidade Absorção, que inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, link aqui na descrição, pedindo, né, uma espécie de curso, de plataforma em que eu unifico todo esse conhecimento ali que a gente consegue trazer por parte da filosofia e como trazer isso para a prática. E eu já estou construindo isso. Dê uma olhadinha no link aqui embaixo, é capaz até de já de ter ali o link, não sei, né, se esse vídeo vocês verem daqui a 2, 3 meses, capaz de já existir. Mas nesse link a gente vai falar numa espécie de plataforma sobre ansiedade, personalidade, potência do ser humano, como você criar os seus propósitos, enfim, tudo isso pautado em filosofia. No mais era isso, tá? E para encerrar esse vídeo eu quero só relembrar que uma das principais verdades que Dostoiévski traz pra gente, principalmente nesse livro, é de que o ser humano ele autossabota constantemente a própria paz, tentando validar a própria existência, tentando encontrar um motivo do porquê ele existe, qual que é o motivo, qual que é o sentido da vida, sendo que quanto mais você buscar isso, mais você vai estar cavando o seu próprio buraco e mais você vai ser visto, então, como o tal homem do subsolo.